livro de Números, no capítulo de número 13. Graças a Deus, aleluia. Números, capítulo 13. Só o Senhor é Deus, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus, livro de Números. Números é o terceiro livro da Bíblia. No capítulo de número 13, nós vamos ler alguns versículos em nome do Senhor Jesus. Esta passagem fala dos espias que foram enviados a olhar a terra que o Senhor prometeu a dar ali a Israel. Então eles foram lá, espiaram, olharam a terra e vieram até Moisés para trazer o relato da terra, né? Falar como que era a terra. Vamos ver, irmãos, esta palavra é muito interessante. Nós vamos ler a partir do verso 26, diz assim. Números 13, a partir do 26. E andaram e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram a resposta a eles e a toda a congregação, e lhe mostraram o fruto da terra. E lhe contaram e disseram: Nós chegamos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente dela mana leite e mel, e este é o fruto dela. Mas o povo que habita naquela terra é forte, e as cidades muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. E os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar e à ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Subamos logo e possuiremos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Mas os homens que subiram com ele disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E vituperaram um mau relatório da terra, e que tinham reconhecido entre os filhos de Israel, dizendo: A terra para onde passamos para espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos nós, a nosso parecer, como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. Então toda a congregação elevou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel se queixaram contra Moisés e contra Arão, e toda a multidão lhes disse: Melhor que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou neste deserto mesmo. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cair a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Façamos um capitão e voltemos para o Egito. Amém, graças a Deus. Esta palavra que nós iremos meditar por alguns minutos nesta noite, em nome do Senhor. Irmãos, estamos diante de uma passagem muito interessante. O Senhor, quando tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor disse que daria uma terra para aquele povo, uma terra que manava leite e mel. E nesta ocasião aqui, o povo estava próximo à terra. E então Moisés pegou um de cada tribo, chamados 12 espias, e enviaram para olhar a terra, para ver como que a terra era, e trazer um relatório para Moisés. E eles foram. Olharam a terra, passaram alguns dias ali olhando, vendo a terra, e eles viram as coisas boas e as coisas difíceis que a terra tinha. Eles viram as bênçãos, mas viram também os problemas que havia na terra. E então eles voltaram depois de alguns dias para Moisés e Arão, para trazerem um relatório do que eles haviam olhado e visto ali. É muito interessante esta passagem, meus irmãos, porque eles chegaram e falaram para Moisés: Moisés, olha, a terra que você nos enviou para espiar é uma terra maravilhosa, é uma terra que realmente mana leite e mel. E eles mostraram ali o fruto da terra. Olha aqui
o tamanho do fruto daquela terra. Era algo fora do comum. Era algo maravilhoso. E eles disseram, mas não tem como nós tomarmos ela, não tem como nós possuirmos, porque o povo que habita ali é mais forte do que nós. E nós não vamos conseguir, Moisés. E diz a palavra que Caleb então fez o povo calar, chegou e falou assim, olha, não é assim não. Nós vamos lá, vamos subir contra aquela terra e vamos possuir ela, porque o Senhor nos garantiu que daria ela. E nós temos condições. Caleb, ele olhou as maravilhas da terra e as bênçãos chamou mais atenção do que o problema. E então Caleb se levantou e disse, vamos possuir aquela terra. Mas novamente aqueles outros homens se levantaram e falou para Caleb assim, nós não temos condições, Caleb. Não dá. Olha, nós éramos como gafanhotos aos olhos daquele povo. Nós éramos pequenos. Eles são mais fortes do que nós. E nós não temos condições de vencer. Irmãos, este relatório definiu o futuro desta nação. O que eu quero dizer para os irmãos é a importância da forma com que nós olhamos as coisas, a importância da visão, a importância de como nós entendemos as coisas que muitas vezes o Senhor permite nós vermos. Sabe, meus irmãos, é muito interessante. Às vezes, nós passamos por momentos difíceis na vida. O Senhor nos permite haver situações complicadas. Só que aquilo que está diante de nós tem muitas formas de ser vista. E este povo aqui, apesar de Josué e Caleb trazerem um bom relatório, mas a maioria, os outros 10 espias, eles olharam e trouxeram para Moisés dizendo, olha, não tem condições, nós somos pequenos, o problema lá é maior do que nós. Nós somos fracos, nós somos gafanhotos perto deles, nós não vamos conseguir. Este foi o relato daqueles 10 espias. E o relato destes homens, irmãos, contaminou todo o povo. Todo o povo ficou contaminado. Então no capítulo 14 nós vamos ver que o povo levantou a voz para gritar e para chorar. Como se dissesse, nós caminhamos até aqui para conquistar esta terra. E agora nós não temos condições. Nós achamos que teríamos, mas nós não temos. O povo lá é mais forte do que nós. O povo começou a lamentar, começou a chorar, porque a visão daqueles homens foi uma visão desanimadora, uma visão de abatimento diante de um problema. Então eles começaram a dizer, olha, por que nós saímos do Egito para podermos morrer à espada? Nós, as nossas mulheres, as nossas crianças, todos vão morrer aqui? Diante desta guerra, deste povo, vamos morrer por eles? Melhor nós voltarmos para o Egito, nós nos rendermos novamente a Faraó. Vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. Irmãos, olha o perigo de uma visão errada. Olha o perigo de nós não crermos no Deus que nós servimos. Toda uma nação foi comprometida, porque foi transmitido relatos errado das coisas. E eu quero dizer para os irmãos que nós estamos vivendo em dias assim. Dias assim. Talvez não para possuir uma terra exatamente, mas observe, irmãos, que nós estamos vivendo numa época de pandemia, uma época em que o vírus está tentando se alastrar, e os relatos que muitas vezes nos é passado é que é para atemorizar, é para deixar desesperado, é para desanimar o povo. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite que nós precisamos ter uma visão diferente.
Eu não estou dizendo que não há um perigo, que não há uma enfermidade. Há sim, há um problema a ser enfrentado. Mas nós não podemos esquecer do Deus que nós servimos. Nós não podemos esquecer do tamanho do Deus que está conosco. O problema pode ser grande, mas o Deus que nós servimos, Ele é maior. Cuidado para que os relatos que forem apresentados a vocês através da mídia, através da televisão, não venha deixar vocês desesperados, apavorados. Não venham deixar o povo de Deus desanimado. Nós precisamos ter uma visão diferente das coisas. O povo lá realmente era grande. O relato deles não era mentira. O problema é que eles não estavam confiando em Deus. Então eles trouxeram um relato da visão natural. Enquanto Josué e Caleb diziam, não, mas nós vamos vencer porque o Senhor vai entregá-los em nossas mãos. Irmãos, nós temos visto tantas coisas. Nós temos vivido em dias tão difíceis. E eu quero falar para todos que estão me ouvindo. Eu não gosto de falar de política. Eu acho que nós temos que falar da palavra de Deus. Mas, irmãos, nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão disputando o poder. E para disputar o poder, irmãos, vale tudo. O povo de Deus, nós precisamos ser sábios e ter do Espírito de Deus conosco, para poder entender e ter a visão real das coisas e saber o que realmente está acontecendo. Eu sei, irmãos, que não é fácil você governar uma nação, não. Eu acho que a última coisa que eu queria ser era presidente da República. Porque uma que é impossível agradar todo mundo. Não existe governo que agrade todo mundo, nem o de Cristo. Nem quando Jesus vier para governar pessoalmente na terra no milênio, ele não vai agradar todo mundo. Não vai ter como agradar. Sempre vai ter aqueles que desagradam. Mas para o povo de Deus eu quero deixar uma palavra a respeito disso. Não cabe ao povo de Deus criticar governo algum. Não critique. Porque por mais que a pessoa tente fazer, ele vai cometer acertos, ele vai cometer erros. O governo é dado por Deus. O governo é dado pelo Senhor. Se hoje nós estamos com um governo aí, é porque o Senhor permitiu que seja esse. É o momento desse governo. Ele não vai agradar todo mundo. Mas independente do governo que estiver lá, meus irmãos, nós precisamos aprender a orar por eles. Porque se nós desrespeitarmos o governo, nós não temos moral para mais nada, porque nós estamos desrespeitando a palavra de Deus. E não adianta nós querermos pedir bênção se o próprio povo de Deus desrespeita a palavra, desrespeita a própria Bíblia. O que a Bíblia nos ensina é: ore pelos governadores, aqueles que presidem sobre vós. Orem por eles. É isso que o Senhor espera que o povo de Deus faça. Não estou sendo partidário, independente, irmãos, do governo que estiver assentado na cadeira. O povo de Deus precisa sempre estar orando. Sempre está pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida dos homens que governam a nação. Sempre. Assim como você ore pelo seu pastor, assim como você ora pelo teu líder, você precisa entender também que o presidente da República, ele é um pastor. Ele é um pastor colocado por Deus para pastorear a nação, para cuidar da nação. As decisões tomadas podem ser acertadas, podem ser erradas, mas a nós sempre devemos orar. Mas observe que nós estamos diante de uma situação aonde estão disseminando o desespero, a angústia. Parece que todo mundo vai morrer se não tomar os devidos cuidados.
E esse desespero vai tomando conta do próprio povo de Deus. E um povo abatido, um povo com medo, um povo desanimado, ele não consegue alcançar a vitória. O medo é um perigo na vida do crente. Na vida do servo de Deus, na vida de você que crê no Senhor, o medo é um perigo. O medo, ele é o contrário da fé. É o contrário. A fé é crer, é ter certeza. O medo é a dúvida. O medo é o desespero, é a angústia. Observe que Pedro, quando ele estava ali naquela tempestade ali, no barco, a palavra do Senhor fala que Jesus veio andando sobre o mar, e Pedro viu aquilo, ele ficou tão animado, ele sentiu tão forte que ele falou: Senhor, eu quero ir contigo sobre as águas também. O Senhor falou: vem, Pedro. Pedro saiu andando, porque ele estava com coragem, ele estava com a fé firmada no Senhor, ele sabia que o Senhor estava ali com ele, que o Senhor tinha o controle das coisas. Irmãos, a coragem, a fé, o ânimo, ele nos faz vencer as dificuldades. Mas observe que quando Pedro sentiu o vento, a Bíblia fala que ele teve medo. E quando ele teve medo, a fé dele acabou e ele afundou. Ele afundou. Irmãos, estão tentando fazer que você sinta medo. Estão tentando fazer com que você se sinta desesperado. Não é só por causa disso, não. É por causa da economia, é por causa do desemprego, é porque querem cortar o salário, é porque disso. Mas eu quero dizer para você que você faz parte do povo de Deus. Eu quero dizer para você que nós cremos no Senhor, independente do tamanho do gigante, independente do tamanho do problema. Nós precisamos olhar por cima disso. Porque, irmãos, a Bíblia fala que pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você será guardado pelo Senhor. O Senhor tem prazer em guardar o povo dele. E observe, irmãos, o que um relato desanimador fez com o povo. Pare de ouvir relatos de desânimo, relatos de desespero. Pare de ouvir relatos de que a coisa vai ficar feia, que é este mês que o negócio vai complicar, e que é isso, é que é aquilo. Relato desanimador, relato que quer dizer para você, você não vai conseguir. Parece que se nós sairmos do portão para fora, nós vamos morrer. Relatos desanimador, relatos que está tentando passar para o povo, nós não vamos conseguir. Mas é nesta hora que precisa levantar o Caleb, o Josué do Senhor, e falar: nós vamos sim. Os homens são grandes, o problema é grande, mas o nosso Deus é quem vai nos dar a vitória. É o nosso Deus que vai nos dar a vitória para vencer as lutas, nos dar a força. Quantas vezes, estou falando deste problema de hoje, mas problemas pessoais, nós ficamos presos nele e vamos desanimando. Eu não consigo, eu não posso, eu não aguento, eu sou fraco. Satanás sabe muito bem que se ele conseguir te desanimar, você afunda. O que Satanás quer é desanimar o povo de Deus. É pôr medo em nossos corações. Este é o objetivo de Satanás. Plantar o desespero, porque ele sabe, irmãos, que uma nação desesperada, ela não pensa, ela é fraca, ela é medrosa, ela perde a bênção. Nós não devemos ter medo. Nós devemos lutar com as armas que o Senhor nos tem dado, porque elas são poderosas. Não importa o tamanho da luta, do problema, nós precisamos lutar pelo Senhor. Lutar pela igreja, lutar pelas almas. A obra de Deus não pode parar, mesmo que nós estamos confinados em casa. Irmãos, isso não é motivo, não deve ser para que a palavra de Deus fique retida. Paulo, mesmo preso, ele cuidava, ele escrevia cartas, ele orientava as igrejas. Irmãos, nós precisamos continuar falando de Jesus, pregando o evangelho, ensinando as pessoas, dando bom testemunho.
O Senhor precisa que a obra dele continue. Mas para isso o Senhor precisa de um povo animado, um povo fortalecido. E eu quero dizer para você que talvez nesse dia tenha estado preocupado com o teu futuro, com o que vai ser de você. Eu quero dizer, levanta a tua cabeça, porque Deus é contigo. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor é quem vai cuidar da tua vida. Não desanime, não tenha medo. Fique em paz. Você é filho de Deus. Não transmita relato desesperador para a tua família. Irmãos, havia tantos relatos aqui. Eles diziam, nossas mulheres vão morrer, nossas crianças vão morrer. O Senhor olhava aquilo e falava, ninguém vai morrer. Não é meu objetivo matar ninguém. Não é. Vamos entender o que o Senhor quer das coisas. Vamos entender o propósito de Deus nas coisas. Se o Senhor está permitindo isso sobre a nação, sobre o mundo praticamente todo, o porquê? O que Deus quer? O que o Senhor quer? Irmãos, hoje houve aí um jejum nacional, né? Um jejum nacional, ou até em boa parte do mundo, que foi implantado, e eu achei bom. Nós aqui em casa participamos, todos nós, deste jejum. Até minha filha mais nova, de 7 anos de idade, ela também participou disso. Não é porque nós obrigamos, não, é porque ela também quis participar. Lógico que um período menor. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos entender o que Deus quer. O que o Senhor quer. A palavra do Senhor nos diz no livro de Joel 2, verso 12. O Senhor fala, convertei-vos a mim, com choro, com jejuns, com lamentações. É importante jejuar, é verdade. Mas se o Senhor quer chamar a nossa atenção, se o Senhor quer chamar a atenção das pessoas, enquanto não houver uma conversão, uma mudança de comportamento, que este é o objetivo do jejum. O jejum é para nós podermos parar, meditar e ver o que é que nós temos que melhorar. Não adianta nós acharmos que o jejum vai mudar o coração de Deus. O jejum não muda o coração de Deus. O jejum não muda o propósito de Deus. O que muda o propósito de Deus é o comportamento do homem. É a atitude das pessoas. É a conversão das pessoas. É a conversão. Então o jejum é para nos converter, é para nós pararmos e meditarmos, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais crente, eu preciso buscar mais ao Senhor, eu preciso estar mais na presença do Senhor, e é a nossa mudança que vai mudar o coração do Senhor, que vai fazer com que o Senhor não venha tirar o mal muitas vezes do nosso meio. Não é apenas um dia de jejum e amanhã voltar todo mundo a fazer o que desagrada ao Senhor. Não é isso que o Senhor quer. Observe que ali em Nínive, o Senhor mandou a palavra de Deus através do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele pregou a palavra do Senhor, o rei ouviu, proclamou um jejum e o povo se converteu, eles se arrependeram do mal que eles estavam fazendo. Eles se arrependeram do mal. E aí depois do arrependimento do povo é que Deus mudou a sentença. É que Deus deu livramento para Nínive. Depois da conversão, do arrependimento do povo. O jejum é para arrependimento. A nação tem que olhar e tem que entender que ela precisa buscar mais a Deus. Os cristãos têm que entender que precisam buscar mais ao Senhor. Nós cristãos, irmãos, é muito triste quando nós vemos qualquer pessoa criticando, mas quando eu vejo um cristão criticando, falando mal do governo, isso é do próprio Deus, da própria Bíblia, e esperando uma mudança, esperando que algo maravilhoso aconteça, não vai acontecer.
se não mudarmos o nosso comportamento diante da situação, se não colocarmos a nossa fé em ação, se não crermos. É a nossa fé que vai mudar, irmãos. Que a consagração de hoje, que o jejum de hoje possa ter elevado a tua fé para você crer que o Deus que você serve é poderoso para mudar a situação diante do arrependimento que muitas vezes as pessoas têm por causa dos erros que elas vivem. O Senhor espera o arrependimento. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos viver uma vida de crentes animados. É neste momento que você tem que levantar a tua cabeça e se animar. Se você olhar para a previsão que a mídia dá, a previsão da mídia é que agora em abril alcança 100 mil infectados. É que o pico vai lá em cima esta semana agora. A mídia está dizendo, olha, os salários vão ser cortados, o desemprego, a economia, pessoas vão passar fome, vão saquear mercados. A mídia está espalhando o desespero. É nisso que você está crendo? É isso que você está ouvindo? A mídia está fazendo o papel dos 10 espias. A coisa é feia, não temos condições, não vamos conseguir, estamos perdidos. É nisso que você está crendo? Ou você está falando, não, a coisa pode ser feia, mas o meu Deus é maior. O meu Senhor vai me sustentar no meio dessa situação. O meu Senhor é quem vai me dar vida. A minha vida está nas mãos de Deus. Nada vai acontecer comigo se o Senhor não permitir. E se eu tiver que passar por um momento difícil, eu vou crer. Eu vou crer que Deus vai me sustentar em nome de Jesus. Não deixe, irmãos, que o desespero entre na tua casa, entre na tua vida, entre na tua família. Seja um crente de ânimo. Seja um crente animado, confiante no Senhor. O Senhor falou para Josué, quando Josué foi assumir o povo de Israel após a morte de Moisés. O Senhor falou, Josué, sê forte e corajoso, não temes nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que tu andares. Sê forte e corajoso, Josué. Ser forte, Josué. Seja corajoso também. Você que é líder, você que é um pastor de uma igreja, você que é um líder, você precisa estar forte, você precisa estar corajoso. Porque você tem um povo a conduzir. Você que talvez não sou pastor de nada, mas você é líder na tua família, você é pai, você é mãe. Você precisa estar animado e transmitindo a confiança, a fé para a tua família. Vai dar certo, o Senhor é conosco em nome de Jesus Cristo. Não transmita desânimo. Não transmita derrota. Não transmita morte. Porque senão toda a tua casa vai chorar, vai entrar em desespero e você não vai conseguir nada. Nós precisamos transmitir, o Senhor precisa que nós estejamos animados, fortalecidos, confiantes no Senhor. Eu sei que às vezes preocupa, mas não coloque a tua mente e o teu coração na preocupação, não. Coloque no Deus que você serve. Seja um Josué, seja um Caleb. Olha, não importa. Eu estou confiando em Deus. Eu estou confiando no Senhor. É o Senhor que vai me dar vitória em nome do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é muito bom o que foi feito hoje, o jejum. Mas ninguém acha que só um jejum vai resolver. Ninguém acha que só um jejum vai expulsar o vírus, não. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não. Não é, não. O jejum é muito bom, mas tem que vir com a obediência à palavra de Deus. O jejum é para vir com o acerto, em obedecer à palavra do Senhor, em colocar a vida no altar de Deus. Está caminhando para isso, amém. Mas é isso que o Senhor quer. É a conversão, é o arrependimento do povo. É o arrependimento que faz com que o Senhor dê a vitória, que o Senhor possa tirar o juízo e dar a vitória ao povo. E que o jejum sirva para isso. Muitos pensam
Nós estamos pretendendo falar um pouco sobre isso na terça-feira, permitindo o Senhor, às 19 horas. Mas tem muitas pessoas que pensam que o jejum faz Deus mudar as coisas. Não. Não é esse o propósito. Jejum não muda Deus. Jejum é para mudar nós. Jejum é para mudar você. Se o jejum não mudar você, não vai mudar a Deus. Não vai. O jejum é para você parar, para você realmente enfraquecer a tua carne, para fortalecer o teu espírito, e com o espírito fortalecido, você poder meditar, você poder ver o que você tem que melhorar. Este é o propósito. E permitindo o Senhor, na terça-feira traremos um estudo sobre isso, aqui por este canal, em nome de Jesus, né? Permitindo o Senhor, ou terça, ou quarta, ou segunda, nós vamos ver direitinho o dia aí, nós temos umas programações diferentes nessa semana, né? Então, é isso, irmãos. Vamos entender o que o Senhor quer, por que o Senhor quer algumas coisas na nossa vida, tá? O que o Senhor está permitindo. Mas o que eu quero deixar para vocês nesta noite é: levante a tua cabeça, anime-se, não deixe que as palavras de desânimo e desespero entrem no teu coração, na tua casa. Coloque a tua fé no Senhor, porque o Senhor a te dá vitória a você, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos nesta noite, em nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Graças a Deus. Nós deixamos esta palavra com todos. Ânimo, alegria, força. Em meio a tantos problemas, o povo de Deus deve estar alegre, animados para poder ter força para lutar em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus.